Direto da redação. A Anvisa autorizou o uso emergencial do kits para diagnóstico da monkeypox. Vamos entender na reportagem Daniel Ito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso imediato e emergencial de kits moleculares para diagnóstico da varíola dos macacos, também conhecida por monkeypox. O registro definitivo desses reagentes ainda se encontra em análise para aprovação de registro pela Anvisa. A autorização para uso emergencial desses kits para teste de monkeypox havia sido solicitada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e também pelo Instituto Biomanguinhos, vinculado à Fiocruz. Apesar de os reagentes ainda estarem sob análise, a Anvisa considerou necessário liberar o uso emergencial desses testes por conta da atual situação da epidemia de monkeypox no país. Para a agência, a demora no diagnóstico pode levar ao risco de propagação ainda maior da doença entre a população brasileira. O país possui atualmente apenas 8 laboratórios de referência para o diagnóstico de monkeypox, que estão ficando sobrecarregados com a crescente demanda por exames. Com a liberação do uso emergencial dos kits moleculares, o Ministério da Saúde pretende descentralizar esses testes para permitir um diagnóstico mais rápido da doença em todo o país. De acordo com o próprio Ministério, até o último sábado, haviam sido registrados 4.493 casos confirmados de monkeypox em todo o Brasil. Outros 4.860 casos suspeitos estão sendo investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Eu gostaria de chamar a atenção para um termo que o Daniel Ito usou nessa reportagem em relação a monkeypox, que é a varíola dos macacos. Ele usou o termo epidemia. Quando é que se utiliza o termo epidemia? Não é para um único caso. Uma epidemia é quando ocorre um aumento do número de casos de uma doença em várias regiões de um país. Assim, não é aquela coisa em escala global ainda, não é uma pandemia. Epidemia é quando a doença já tem o diagnóstico em várias regiões, e regiões diferentes, que é o caso já no Brasil. Então nós já temos uma epidemia de monkeypox. Então o problema ele já está se espalhando acima do esperado e sem uma delimitação geográfica específica. Se estivesse ocorrendo apenas em Rio das Ostras, apenas em Macaé, apenas em Campos, Cabo Frio, em apenas uma cidade, não seria uma epidemia. Agora, como tem registros, Maricá, Rio de Janeiro, São Paulo, tem Campos, aí nós já estamos falando de uma epidemia. Veja como isso evoluiu. Agora vem aí a notícia mais, talvez assim, preocupante. Ontem, o estado do Rio de Janeiro registrou a primeira vítima fatal, a primeira morte por monkeypox. E foi na cidade de Campos dos Goytacazes. Você confere a reportagem nesse momento que está aí no Portal Viu. Vamos aqui, deixa eu chegar aqui ao que diz a reportagem do Portal Viu, está na tela. Deixa eu chegar aqui, Portal Viu. Você acessa as notícias do Portal Viu em portalviu.com.br. Morte do primeiro paciente por monkeypox no estado do Rio de Janeiro. Paciente da cidade de Campos, que morreu afetado pela varíola dos macacos, tinha 33 anos e não resistiu a uma inflamação generalizada. Vou aqui detalhar a notícia que está aqui no Portal Viu. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes confirmou a morte de um paciente em decorrência de monkeypox. O paciente era um homem de 33 anos com comorbidades e teve inflamação generalizada desencadeada por infecção pelo vírus. O óbito ocorreu nesta segunda-feira no Hospital Ferreira Machado, onde o paciente estava internado desde o início deste mês. Estava internado desde o início de julho, tá? De acordo com a Secretaria de Saúde, as comorbidades e doenças graves que acometiam o paciente levavam à diminuição da imunidade, que no caso da infecção por monkeypox é potencialmente mais grave.
Com isso, o paciente apresentou durante a internação complicações, como a transferência para a unidade de terapia intensiva no dia 19 e a intubação orotraqueal em 25, que evoluíram para a fatalidade, que evoluíram para a morte. E na segunda-feira, foi ontem também, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso imediato e emergencial de kits moleculares para diagnóstico da varíola dos macacos. O registro definitivo desses reagentes ainda se encontra em análise para aprovação de registro pelo órgão. E a autorização para o uso emergencial desses kits havia sido solicitada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde e também pelo Instituto Biomanguinhos, vinculado à Fiocruz. Apesar dos agentes ainda estarem sob análise, a Anvisa considerou necessário liberar o uso emergencial por conta da atual... Olha, vou usar o termo de novo, está na matéria aqui. Por conta da atual situação da epidemia no país. Para a agência, demora no diagnóstico pode levar ao risco de propagação ainda maior da doença entre a população brasileira. Mas vamos detalhar essa reportagem aí. A primeira morte foi ontem, em Campos. O paciente estava internado, tinha comorbidades, estava sob acompanhamento, mas a doença evoluiu. O quadro dele de comorbidades, os problemas que o paciente já tinha, contribuiu para o agravamento do seu quadro clínico. Mas vamos a essa informação aí, o Robinho e Júlio, porque nos interessa aqui. O que está dizendo aqui? Que essa nós vamos entrar agora. A que nós noticiamos agora foi que já foi autorizado o kit para diagnóstico. Agora o que nós vamos entrar aqui, que é a informação que interessa nesse quadro aqui, que é importante para o tratamento e enfrentamento da monkeypox, da varíola dos macacos, é que a Fiocruz isolou o vírus da monkeypox e divulgou imagens de sua estrutura. Essas imagens, a imagem obtida por pesquisadores, mostra o momento em que uma célula, ou que uma célula do vírus, ela sofre um processo de degeneração após a infecção pelo vírus. A célula humana, ela começa a ser degenerada após a infecção pelo vírus. E esse procedimento foi realizado em laboratório de biossegurança e é muito importante para desenvolver mecanismos, tratamentos e medicamentos contra a varíola dos macacos. Vamos à reportagem de Fabiana Sampaio. A Fiocruz conseguiu isolar o vírus monkeypox e divulgou imagem de sua estrutura detalhada. A identificação foi realizada durante estudos sobre replicação viral. A imagem obtida por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz mostra o momento em que uma célula sofre processo de degeneração após infecção pelo vírus. O procedimento foi realizado em laboratório de biossegurança. Em outro clique, é possível visualizar de forma ampliada a ultraestrutura da célula após replicação do vírus, que mostra a infecção do citoplasma, região onde se encontra o núcleo responsável por guardar o material genético da célula. Com a ampliação da imagem em 40 mil vezes, os pesquisadores conseguiram identificar mais de perto as partículas virais se multiplicando. A chefe do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral da Fiocruz, Débora Ferreira Barreto Vieira, afirma que o feito pode ser um passo importante para avançar em novos tratamentos para a doença. Nós comprovamos que esta célula ela é capaz de replicar o vírus e que pode ser utilizada em estudos, por exemplo, de testes de novos fármacos contra a doença causada pelo vírus em questão. Os pesquisadores também constataram que, apesar do tamanho reduzido do vírus em relação à célula, que é 300 vezes maior, ele é capaz de infectar a estrutura e se replicar com facilidade. As imagens em alta resolução estão disponíveis no site da Fiocruz. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. É importantíssimo essa informação, porque o isolamento do vírus, essa pesquisa, o detalhamento, a vacina contra a Covid-19, ela foi desenvolvida a partir do sequenciamento do novo coronavírus. Os pesquisadores chineses, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o sequenciamento genético do vírus e abrir essas informações para todos os laboratórios no mundo.
A partir daí, todos os laboratórios no mundo passaram a desenvolver pesquisas e que chegaram até um imunizante, ou a vários imunizantes contra a Covid-19, contra o novo coronavírus. Então essa pesquisa da Fiocruz, dos pesquisadores, em total segurança, em laboratório com total biossegurança, é importantíssima para desenvolver mecanismos de proteção da humanidade contra a varíola dos macacos, contra a monkeypox. É uma doença que ela não é tão letal. Em alguns casos, para quem está saudável, ela não é letal. Mas ela mata quando se tem comorbidades, e a morte desse paciente na cidade de Campos, ontem, na segunda-feira, é uma prova de que o paciente em situação de comorbidades ele é altamente vulnerável a morrer em função da varíola dos macacos, que pode ter complicações. Então é muito importante que essas pesquisas elas estejam nesse estágio e que se abra as informações, que compartilhem essas informações com outros países, né, para que se possa desenvolver isso. Porque como as pessoas circulam, não adianta apenas o Brasil ter vacina, apenas o Brasil ter medicamentos. É preciso que o mundo disponha disso para evitar que haja contágio e que haja também mutação do vírus. O vírus, ele, dentro de um processo de mutação, daqui a pouco ele cria resistência contra medicamentos e contra imunizantes resistentes.